Então, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui, professora Araceli Garcia de Oliveira Fassbinder, do IEF de Minas, campus Muzambinho. Inicialmente, farei minha autodescrição. Então, mulher de pele branca, cabelo castanho, liso, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos. Estou vestida com uma blusa de manga comprida verde clara, gola cor-de-rosa, calça preta, uso óculos. Então, é um prazer poder recebê-los aqui na primeira sessão técnica sobre pensamento computacional do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2023. O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, SBC, através do Grupo de Interesse de Educação em Computação, GIEC, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Durante a discussão, eles serão incluídos na medida do possível, tá certo? Vocês podem também pedir a palavra levantando o recurso de mãozinha, né, para a gente estimular a discussão. Fiquem à vontade para abrir sua câmera para participar. Apenas vamos pedir, né, que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações e sempre que não estiverem com a palavra, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa sessão técnica 1, Pensamento Computacional, com o primeiro trabalho, que é intitulado Um mapeamento sistemático da literatura sobre pensamento computacional na perspectiva dos fundamentos teóricos de aprendizagem. Esse trabalho, ele é da trilha de artigos de pesquisa, autoria de Julian Mubarak Garcia e Roberto Bittencourt. Quem vai apresentar é o Julian. Então, convidamos aí o Julian Mubarak Garcia para compartilhar a tela, fazer sua apresentação em até 10 minutos, tá certo? Boa tarde, Faltando uns 2 minutos, eu vou colocar uma mensagem para você no chat, Julian. Então, assim que você estiver pronto, tá certo? Certo. Bem, boa tarde a todos, tá? A apresentação ocupa os 10 minutos, a minha apresentação pessoal? Certo. Perfeito. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui a minha aplicação. Tá certo. Faltando uns 2 minutos para fechar 10, eu te aviso no chat, tá? Tá. Está aparecendo a tela? Estão enxergando? Exato. Sim. Uhum. Pronto, ok. Peraí, eu cancelei aqui o compartilhamento. Peraí, desculpa. Eu errei aqui, só um minuto. Está aparecendo? Sim. Está? Sim. A tela? Uhum. A tela, eu não estou ouvindo. Oi? Está aparecendo sim. Eu não estou ouvindo. Oi, Julian. Está aparecendo sim. Não está ouvindo? Está aparecendo a apresentação agora? Eu não sei. Ah, tá. Ok. Sim. Pronto. Bem, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Julian Mubarak. Eu sou pardo, né? Pardo, branco, pardo. Meu cabelo é preto, um pouco sem forma. Eu uso aqui um cavanhaque, um óculos com umas lentes circulares, a estrutura vinho. Minha camisa é preta, na cor preta. Atrás de mim tem uma sala, um painel, uma televisão do lado, um quadro do outro, mais ou menos, né, isso daí. Bem, o tema da nossa pesquisa é um mapeamento sistemático de literatura sobre pensamento computacional na perspectiva dos fundamentos teóricos de aprendizagem, de minha autoria e do professor Roberto Almeida Bittencourt.
uma contextualização breve, né? O pensamento computacional, na verdade, confere habilidades e práticas baseadas na prática computacional, nos processos computacionais. E segundo o Wing, segundo os cientistas da computação, como eles pensam, é útil para diversos contextos. Ele traz competências e habilidades aos seres humanos essenciais para a cidadania. Assim como ler, escrever, calcular, qualquer pessoa deveria saber sobre a habilidade do PC, pensamento computacional. Entretanto, no ensino de computação parece haver uma falta de preocupação com os fundamentos pedagógicos. Constata-se uma preocupação intensa com a forma de como a computação é apresentada, mas há pouca preocupação se a abordagem usada é eficaz para a aprendizagem. Então, essa investigação teve o propósito de investigar os fundamentos teóricos de aprendizagem que apoiam o desenvolvimento do pensamento computacional a partir de um mapeamento sistemático de literatura. As questões de pesquisas foram 6, né? Quais são os fundamentos teóricos de aprendizagem mais e menos utilizados para apoiar os trabalhos de fomento ao desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica, além de trazer uma associação dos fundamentos, né, com os conceitos do pensamento computacional e também com as habilidades do pensamento computacional. Quais são os contextos metodológicos também que foram mais utilizados em função desses fundamentos teóricos de aprendizagem? Quais os fundamentos teóricos de aprendizagem mais utilizados por etapa escolar e quais são as ferramentas mais utilizadas? A metodologia, as bases científicas escolhidas foram a ACM Digital Library e a plataforma Scopus, que indexa as publicações da Elsevier, Springer, ACM e 3E. A string de busca contemplava as palavras pensamento computacional, teoria de aprendizagem, concepção de aprendizagem, modelo de aprendizagem, além de expoentes na área pedagógica, como Piaget, Parpet, Ausubel, Vygotsky, Skinner, e também os fundamentos teóricos, né, teorias, o cognitivismo, o construcionismo, o construtivismo, o behaviorismo e a aprendizagem significativa, além de dar foco, né, nas etapas escolares, elementary school, middle school, high school ou K12. Bem, após a aplicação dessa string de busca, foram retornadas 1.893 publicações. Aí nós partimos para a primeira fase de corte, na qual, além de ler o abstract, título e palavras-chave, nós escolhemos em fazer uma leitura parcial de toda a publicação. Após isso, então, após esse processo, eliminou-se 1.615 publicações, e numa segunda etapa, né, dos 187 publicações que restaram, houve um corte novamente, né, só que aí, no caso, os que foram eliminados foram 71, e sobraram 116, dos quais foi feita uma extração de dados sobre esses 116, conforme as facetas de classificação que eu vou apresentar aqui agora. As facetas definidas para extração dos dados foram o tipo de veículo, o país, a etapa escolar, o fundamento pedagógico de aprendizagem, taxonomia de aprendizagem, conceitos de PC, habilidade de PC, contexto metodológico, foco da pesquisa, profundidade da abordagem, natureza do artigo e a ferramenta utilizada. Foram 13 facetas. A metodologia. Uma abordagem qualitativa foi apresentada, utilizando diagramas de distribuição de frequência, com 9 categorias de observação. A abordagem qualitativa foi elaborada a partir da análise de 34 estudos extraídos sobre esses 16, considerando a profundidade dos mesmos, cujo gráfico está aí do lado. A seleção desses estudos se deu de forma a evidenciar as facetas de interesse conforme a seção de resultados e discussão. Os resultados, né, o veículo que mais publicou foi o SIG-CSE, depois seguido do ICE e do ITIC-CSE, entre outros. Os quantitativos de estudo por etapa escolar, a maioria foi do ensino fundamental 1, 63 publicações, ensino fundamental 2, 34, e ensino médio, 15. Também podia haver uma abordagem mista, como ocorreu em alguns casos. Quantitativo de estudos por fundamento teórico. A abordagem mais utilizada foi a abordagem construcionista, em quase 70% das publicações, seguida por abordagens construtivistas, 56% das publicações, e por abordagens socio-interacionistas, 28,4% das
publicações. Em relação às taxonomias de aprendizagem, a Bloom e Solo foram as mais utilizadas, ressaltando que 90 publicações não fizeram nenhum tipo de citação, né, às taxonomias de aprendizagem. Habilidades e conceitos, né, os conceitos mais trabalhados foram o conceito de loops, seguido por sequências, seguido por condicionais. E as habilidades, a mais abordada foi a abstração, depois a decomposição e depois o pensamento algorítmico, entre outras que vocês poderão ver aí no artigo. Quantitativo de estudos por contexto metodológico, uma parte utilizou o contexto tradicional, depois jogos e, por fim, robótica e computação desplugada. Quanto à natureza dos estudos, a maior parte foram estudos de casos, seguido por experimentos ou quase experimentos, 33 publicações. Quantitativo de estudos por ferramenta, o Scratch dominou quase 60%, né, dos trabalhos, como ferramenta, seguida pelo uso da computação desplugada, com 20,7%, e o uso de Lego, 12,9%. Concluindo, a análise de histogramas evidencia a predominância de referências às teorias construcionista, construtivista e socio-interacionista. Desponta a teoria do fluxo de Csikszentmihalyi, né, um psicólogo húngaro que trabalha com estado de felicidade, na qual o aluno tem um estado macro de foco, de querer se envolver com o que está sendo ensinado. Prevalece o uso do Scratch como ferramenta para o desenvolvimento do PC, ressaltando também estudos com computação desplugada, Lego e Arduino. O uso da computação desplugada é geralmente realizado com outra ferramenta, é uma abordagem muitas vezes mista. Fica evidente também que o corte sobre 1.895 artigos iniciais para ficar 116, restando 116, reflete, de certa forma, uma carência de cuidado com a temática investigada. Percebe-se que a teoria da aprendizagem sindicativa de Ausubel foi pouco referenciada. A afetividade, apesar de ser considerada pela teoria socio-interacionista, não foi abordada e nem referenciada à luz da teoria da afetividade de Vallon, outro expoente da área pedagógica. O conceito de operadores e as habilidades de generalização e avaliação poderia ser mais abordado. A qualidade de estudos com foco na formação de professores poderia ter sido maior. As notórias referências ao construcionismo e ao uso do Scratch trazem a necessidade de ampliação das discussões, entre outras abordagens. Necessidade de estudos considerando mais embasamento em fundamentos teóricos pela própria natureza da aprendizagem. Né? Esse mapeamento reforça para a área de ensino de computação a relevância da associação entre fundamentos teóricos de aprendizagem e o desenvolvimento do PC. Por fim, como o trabalho futuro, uma revisão sistemática de literatura, né, a partir de um mapeamento sistemático com metassíntese, traria uma análise qualitativa mais profunda e um aprofundamento sobre as tecnologias de aprendizagem quanto apoio ao desenvolvimento do PC. Desta forma, eu encerro. Desculpa, eu não sei se eu passei, eu não observei aqui o chat, mas... Não, foi perfeito. 9 minutos, tá? 9 minutos. Professora. Agora, pessoal, nós vamos começar com algumas discussões, né? Até para compreender melhor alguns detalhes aí do trabalho que Julian trouxe, dos demais autores, tá? Nós temos até 8 minutos para estar fazendo isso. Gostaria de verificar se, para começar, alguém quer... Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Agora sim. Oi, estou ouvindo? Estou ouvindo. Agora sim. Que bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma questão para Julian? Inicialmente, quero dar os parabéns aí, tá, Julian? Você e Roberto Bittencourt, né? Mais do que dar a luz, né, a questões tão importantes quanto o uso, né, o embasamento aí da fundamentação teórica da aprendizagem, foi possível perceber que vocês trouxeram diversos elementos, né, que podem contribuir com a nossa comunidade, né. Nós temos aqui uma consideração da Maria de Fátima, tá? Então, ela dá os parabéns aí pela contribuição de sistematizar os conceitos e as teorias de aprendizagem com as vivências. Acho que foi isso que eu estava destacando antes, né? Mais do que trazer à luz a essas questões da fundamentação teórica da aprendizagem, vocês trouxeram outros elementos bastante importantes. Alguém quer levantar a mão? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Marcos, ele pergunta, Juliana, sobre o ensino fundamental. Você sabe dizer sobre o uso no Fundamental 1
de 6 a 10 anos, lembra algum trabalho que destacou essa questão? O que você tem a comentar? Julian, teu microfone está desligado? Opa. Isso. Olha, assim eu não tenho nesse momento uma seleção, teria que dar uma olhada na pesquisa, tá? Eu não tenho, infelizmente, um artigo que trate do Fundamental 1, né, que dá de 6 a 10 anos, mas eu teria que dar uma investigada, porque como eu não fiz esse tipo de classificação e de arrumação, né, então, assim, eu não teria nesse momento, tá? Eu poderia te dar em um momento posterior ou no artigo, né, que eu faço uma avaliação qualitativa, eu tenho foco em alguns artigos, sabe, daqueles que nós extraímos para fazer avaliação qualitativa, né, do 116, e ali foi uma avaliação mais fina que foi feita, né, já que eu não peguei o 116, eu peguei 30 e poucos, e aí eu extraí alguns dados para fazer uma discussão qualitativa, né, no artigo. Eu teria que ver com mais calma, não sei se daria tempo para assim, de procurar dentro do tempo diminuto, né, que temos assim. Mas eu posso... Acho que depois vocês podem trocar figurinhas também O depois, Roberto né? Pereira, né? Não, com o Marcos O Castilho. Marcos Castilho, tá. Exato. Marcos vai ter acesso ao seu e-mail também, por meio do artigo, né? Pronto, perfeito. Complementando aqui uma questão que o Roberto traz sobre a impressão que temos de avançar na fundamentação teórica, né? Precisamos muito avançar nisso. Vocês trazem, então, que muitas abordagens e trabalhos costumam se preocupar mais com as tecnologias, com as ferramentas e linguagens que vão ser usadas, e menos com os fundamentos teóricos. Complementando ali a reflexão que o Roberto traz, por que vocês acham que isso está acontecendo, né? É perfil? Poderia estar falando um pouquinho mais sobre essa dificuldade encontrada? Sim. Qual é a minha percepção, tá? Eu acho que o nosso, apesar de sermos da área de educação, por formação, quem sabe a maioria, né, tenha um viés um pouco mais técnico, né? Até mesmo eu, na minha história, no início era mais técnico, para depois ter uma outra sensibilidade. E quando passei a ensinar computação, a missão de ser professor era de ver o sucesso do aluno. E eu falo isso porque, assim, até assim, criticando um pouco alguns colegas, assim, né, mas com muita propriedade, assim, no sentido de muita tranquilidade também. Mas, assim, tem professores que não estão muito preocupadas com a eficácia da aprendizagem. Eu percebo, não se trata desse grupo. Esse grupo tem um foco na educação, isso é louvável, porque isso tende a refletir na sociedade cada vez mais com o tempo, né? E o objetivo desse artigo também é trazer essa discussão, mas eu percebo, né, que há essa falta de preocupação. Quando, até mesmo nos artigos, a pessoa cita construcionismo, porque veio com o Simon Papert, ele criou as ferramentas para o ensino da computação, né, baseado no construtivismo. Quer dizer, como ele tem essa base, entre aspas, tecnológica e do computador, ele é muito citado, mas também as citações, às vezes, só são uma introdução, uma definição aqui e tal, e não discute mais nada. Né? Muitas vezes, né, aquele corte imenso que foi feito, né, de 1.600 e tantos artigos, foi por causa disso. As pessoas citavam, né, mas não desenvolviam. Só falavam construcionismo do Samuel Papert e tal, as ferramentas, a tabuinha e tal, a filosofia, mas acabou. Né? Então, quer dizer, há uma carência desse tipo de discussão. Né? Por quê? Porque eu percebo que, às vezes até o pessoal de exatas, e aí eu refiro a todas as engenharias, por muitas vezes, tá, não entendem, tá, não veem na pedagogia pesquisa. Isso é muito sério. Essa afirmação, né, e essa constatação, ela é muito séria. Então, assim, claro que há exceções. Isso não é determinístico. Mas, assim, então, por essa própria falta dessa visão, as pessoas não procuram muito, assim, a pedagogia, né, que geralmente se baseia nos psicólogos, né, Piaget, Ausubel, né, o próprio Csikszentmihalyi, o húngaro, também são psicólogos que buscam entender, buscam esclarecer como, né, o que acontece na cabeça ali do ser humano que leva ele a aprender, né, a aprender. Isso, basicamente, é isso, né. Então, assim, nesse sentido, eu não sei se eu desvirtuei a pergunta, deixa eu ver aqui, das teorias reversadas são... foi Vinícius, foi?
É possível saber a sua relação com Foi teoria. o Roberto Pereira. Foi Foi o Roberto. Roberto, tá, o Roberto Pereira. Isso. E a Maria de Fátima complementa, né? Então, por exemplo, essas teorias menos referenciadas, você acha que é por falta de desconhecimento ou por outra razão fundamentada? Maria complementa. Eu acredito que sim, né? Que seja a falta de conhecimento, também um pouco, né, da falta de interesse, né? Porque, assim, eu vejo uma discussão um pouco rasa, né, nesses artigos, tirando uns poucos ali que eu consegui, daqueles artigos fortes ali da parte da avaliação qualitativa, que era altamente referenciada, por isso eles são profundos, as teorias de aprendizagem no abstract, nas palavras-chave, no corpo do texto, na conclusão. Então, ali você vê toda uma teia ali sistematizada para o esclarecimento de uma situação. Mas eram raros esse tipo de abordagem. Então, assim, eu acho que é necessário, reforçando o que eu coloquei, a questão de a aprendizagem. Né? A gente, além de sermos profissionais de TI, de computação, mas nós somos professores. Né? E a ciência pedagógica é a pedagogia. Então, as pessoas devem procurar ler sobre, né? Porque eu vejo, às vezes, colegas que não estão preocupados com isso. Estão ali com as ferramentas, né? Mostrar aquilo, uma ferramenta que é legal para fazer isso e aquilo, mas não... Né? E outra coisa, às vezes não abraçou a missão de ser professor, né? Vai jogando assunto, como eu já encontrei alguns, vai jogando assunto, já estou adiante, já falei... Entendeu? Então, falta, assim, abraçar a missão de ser professor para alguns professores, né, de computação, né, em geral, mas, claro, me refiro a pensamento computacional, a programação de computadores em qualquer linguagem. Sim. Enfim, é isso. Ô, Julian, vamos fazer um fechamento com a pergunta que o Vinícius traz. Vinícius tenta casar aí, né? Vocês conseguiram perceber uma relação da teoria de aprendizagem baseada na metodologia utilizada? Porque é interessante, porque eu percebi, por exemplo, vocês comentam que em relação ao contexto metodológico, o mais utilizado foi tradicional, em detrimento a jogos, em detrimento à robótica, né? Talvez você podia fechar aí as discussões, o que vocês entendem como tradicional, que não ficou tão explícito para mim, certo. E fazendo esse casamento com a pergunta do Vinícius, com a relação da teoria da aprendizagem e a metodologia tradicional utilizada, né? Tá. A primeira questão a questão do contexto tradicional é o contexto que utiliza tradicionalmente ferramentas, software, né? O Squash foi mais utilizado, e outros programas mais, alguns proprietários, ou outros programas, enfim, que são elencados, que isso foi um trabalho de pesquisa de mestrado, então, pena que eu não tenho aqui o link nesse momento, mas eu posso dar depois o link da dissertação toda, né, porque tem outras análises lá, né, a gente fez enxugou um pouco para esse artigo, mas, assim, a questão tradicional é isso aí, são ferramentas, isso é tradicional. O tradicional são ferramentas de software, né, como o Squash, como outras ferramentas, né, que as pessoas usam para ensinar pensamento computacional, ensinar programação, é isso, né. Isso seria o tradicional. E a outra pergunta do Vinícius foi, assim, a teoria da aprendizagem baseada na metodologia utilizada para o ensino. Pois bem, nesse caso, eu trago alguns artigos, salvo engano, eu não lembro exatamente se foram 9 ou 8, são poucos artigos, que são artigos que, de fato, basearam metodologia apoiados nos fundamentos teóricos de aprendizagem, mas foi muito pouco, se você pensar no universo de 1.893 artigos iniciais. Né? O processo inicial foi feito de forma muito severa, porque a gente não era fácil associar no abstract ou nas palavras-chave, no título, fundamentos pedagógicos. Então, a nossa alternativa foi realmente ler parcialmente todo o texto, os 1.893 artigos, porque não existia esse casamento. Né? É raro esse tipo de abordagem e de relação. Então, por isso foi conduzido, né, o primeiro corte assim, e o segundo corte já foi a extração que eu já falei. Né? Mas é isso, são esses artigos aí que chegam aos 9 ou 8 artigos, eles estão destacados no artigo, que houve essa abordagem metodológica casada com a computação, casada com fundamentos teóricos, enfim, houve uma tentativa de discussão, né, nesse sentido. Esses artigos, agora a maioria realmente é bastante, reforça aquela preocupação mais com o meio,
né, com o software, com a ludicidade, com a ferramenta, e pouco se fala de aprendizagem. Na verdade, constatou-se isso também, né, como reforçado até o Santos também, que já tinha colocado essa observação, e constatado também pela pesquisa. Sim, perfeito, Juliana. Acho que a gente fez uma boa discussão aqui, né, pessoal? Penso que o artigo, de fato, vai contribuir bastante para a comunidade aí. Os outros 2 artigos vão complementar também nesse sentido. Então, Juliana, a gente te agradece aí, tá, por ter compartilhado conosco os resultados do trabalho de vocês, tá certo? Perfeito. Continue aqui conosco, caso possível, né? E agora a gente passa para... Obrigado, professora Araceli. Até mais. Até mais. Então, continuando a sessão técnica 1 sobre pensamento computacional, vamos passar agora para o trabalho intitulado A Liga do Pensamento Computacional, uma narrativa distópica para gamificar uma disciplina introdutória de computação. É um trabalho da trilha de relatos de experiência e autoria de Roberto Pereira, que vai apresentar, Raquel Reis, Leonan Oliveira, Guilherme Derenevieski, Letícia Pérez e Fabiano Silva. Roberto, então fica à vontade aí para estar começando, tá certo? Obrigado, Araceli. Tá me ouvindo tranquilo? Excelente. Obrigado. Como a Araceli acabou de falar, esse nosso artigo ele está na trilha de relatos de experiência. Então, junto com o texto do artigo, vocês vão encontrar links para todo o material complementar ao que nós conduzimos e apresentamos, incluindo o texto completo dessa narrativa, num relatório técnico, e as atividades que são executadas, o que nós pedimos nessa disciplina que as pessoas façam no decorrer da evolução da narrativa. Então, para isso, o que eu vou contar aqui para vocês é um pouquinho da história. Começando com a história de como que nós chegamos em toda essa proposta, lá no ano de 2017, quando nós estávamos discutindo a reforma curricular do nosso curso de Ciência da Computação, já tentando antecipar a reforma do nosso outro curso de Informática Biomédica, e nossa principal preocupação ou constatação é que nós tínhamos cursos que eram excelentes em formar pessoas ótimas resolvedoras de problemas, mas nós não tínhamos, né, nós entendíamos que esse não era o nosso foco completo, dado que o nosso propósito era também formar pessoas, ou educar pessoas, que fossem excelentes em entender os problemas que elas precisariam resolver de uma forma autônoma, socialmente responsável e ética. Como resultado das nossas discussões, nós chegamos em várias decisões para a reforma curricular, e uma delas foi a criação de uma disciplina introdutória, chamada de Introdução à Computação, para ficar no início dos nossos cursos. Essa disciplina, ela articulava 3 eixos principais, voltados para a Introdução à Computação. Você chegou aqui no curso de computação da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, no Centro Politécnico. Como é que é esse curso? O que você vai aprender? O que é computação? O que é informática biomédica? As possibilidades de atuação profissional. Você exercitar as habilidades básicas do pensamento computacional para te ajudar a entender e a passar pelo restante do seu curso de uma maneira mais informada e crítica. E trabalhar habilidades relacionadas ao que a gente chama de pensamento sistêmico e socialmente consciente. E aí entram as questões éticas e de responsabilidade profissional. Muitas dessas habilidades que nós identificamos, elas estão relacionadas a conteúdos e atividades, mas boa parte delas depende do método de ensino. E aí a nossa pergunta de pesquisa, ou a nossa pergunta mais desafiadora, era como é que a gente ia conduzir uma disciplina articulando esses 3 eixos. E aí, no ano 2022, explorando diversos recursos e estratégias de gamificação, dinâmica de resolução de problema e de sala de aula invertida, nós criamos uma narrativa de um cenário distópico conectando todo o conteúdo da disciplina, da primeira à última aula, no semestre todo, uma disciplina de 60 horas, com o propósito de promover esse engajamento e interesse na disciplina, essa curiosidade de saber mais sobre ela, de apresentar os conceitos, os tópicos, a área de computação, as possibilidades de atuação profissional, e de promover essa reflexão sobre a responsabilidade profissional. E aí a gente entra numa outra história em que o ano nós não sabemos qual é.
O que a gente sabe ao certo é que ali em meados de 2022 e 2023, uma série de reportagens de investigação conduzidas e publicadas na revista SBC Horizontes e identificou problemas numa tecnologia, num vestível que tinha resultado num acidente fatal, num acidente que resultou na morte de várias pessoas. Esses fragmentos de conhecimento que se obteve, ou que foram permeados, levaram a entender que esse dispositivo vestível, que foi praticamente obrigado as pessoas a utilizarem após a pandemia, resultou numa série de catástrofes globais que acabaram aniquilando a sociedade da informação, né? A nossa sociedade da era digital. Levaram ao colapso da nossa sociedade. Então, no cenário analógico que nós voltamos, né, várias tentativas foram frustradas de tentar reconstituir a nossa sociedade digital e os poucos seres humanos restantes se organizaram em pequenos reinos neomedievais. Esses reinos tinham uma característica muito peculiar em que as pessoas se organizavam e trabalhavam em esquemas de liga. Um desses reinos fica na região onde um dia foi o antigo Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. E você recebeu a convocação para integrar a Liga do Pensamento Computacional. Essa não é uma liga qualquer. Por um lado, ela é respeitada porque as habilidades dela são necessárias para resolver problemas da sociedade analógica atual. De outro, essa liga é uma ameaça aos interesses do reino e da infocracia que se instaurou após o cenário distópico. É uma ameaça porque a informação que antes era abundante, agora ela está sob controle de castas, né, infocráticas. E aí que começa. Você vai atuar nesse cenário tendo que passar por um conjunto de 13 fases, adquirindo habilidade, adquirindo experiência para as suas habilidades, tendo que vencer na Liga do Pensamento Computacional, ao mesmo tempo que você tem que descobrir o que aconteceu lá no caso do vestível controlador, que levou a sociedade da informação ao colapso, e lutar, né, com esse conhecimento, ajudar a lutar contra as opressões do reino. Então, nas fases iniciais, você começa precisando encontrar o teu caminho em direção ao prédio onde um dia ficou o antigo departamento de informática. Depois, você precisa conseguir resolver um problema para entrar dentro do departamento seguindo regras que uma organização chamada A Ressurgência elaborou e lhe deu para que você conseguisse resolver seguindo restrições e entrar no antigo departamento de informática, conhecendo um pouco das informações dos laboratórios de pesquisa lendários da época. Quando você entra no departamento de informática, você tem acesso a muitos conteúdos que estão restritos no cenário atual por causa das opressões do reino. Um deles é um livro clássico sobre algoritmos, e dentro dele você encontra mais informações sobre seus desafios, que envolve resolver um enigma e entrar numa sala onde um dia abrigou o maior espelho de software livre do hemisfério sul. Lá dentro dessa sala, você precisa resolver um desafio de criptografia. Resolvendo esse desafio de criptografia, você precisa criar um esquema mais sofisticado de criptografia para estabelecer um canal seguro entre você e essa organização Ressurgência que precisa do seu apoio. Com isso, com essa criptografia estabelecida, você também tem acesso a matérias lá do passado que a revista SBC Horizontes publicou, que revelava o que aconteceu com esse caso do dispositivo controlador. E essas matérias mostram diferentes problemas que vão do código ao modo como esse dispositivo foi implementado. Na sequência, você tem que contribuir com um desafio que consiste em ordenar quadros que representavam personalidades significativas da computação, de uma forma eficiente para você ganhar moedas que vão lhe ajudar a passar em desafios mais na frente. Após esse desafio de ordenação, você precisa encontrar uma mensagem secreta que foi inserida atrás de um dos quadros com uma medida específica. Essa mensagem, uma vez descriptografada em outra matéria que revela mais detalhes sobre o caso, nos ajuda a entender de que há um espião infiltrado em toda a nossa operação na Liga, que as moedas que você recebeu ao ordenar os quadros não são quaisquer moedas e você deve guardá-las, e que o reino vai bloquear de vez o acesso ao departamento e destruir todo o conhecimento sobre a história da computação, principalmente a contribuição de grupos subrepresentados, como a história das mulheres da computação e do próprio Alan Turing, que foi perseguido por causa da sua condição sexual. Depois disso, nós precisamos descobrir quem é essa pessoa infiltrada.
E num happy hour organizado em comemoração ao aniversário do Alan Turing, você precisa descobrir se tem uma pessoa infiltrada nesse evento e quem ela é. Após este etapa de você descobrir quem é a pessoa infiltrada, nós precisamos salvar essas informações que são importantes e que ainda estão disponíveis no departamento. Para isso, você lembra que toda pessoa que faz parte da Liga do Pensamento Computacional, ela possui uma mochila. E com essa mochila, a gente pode pensar numa solução que ajude cada pessoa a entrar no departamento a sair de lá com os itens mais valiosos possíveis. Itens, por exemplo, que contam a história e a contribuição da Alan Turing, Ed Lamar, Ada Lovelace e por fim. Na sequência, você descobre que nós precisamos utilizar aquelas moedas ganho no desafio para ativar um arcade do tempo. Esse arcade vai nos ajudar a conectar com a sociedade do passado, pré-cenário distópico. Mas para isso a gente precisa descobrir qual que é a moeda falsa e fazer o arcade funcionar. Na sequência disso, nós temos acesso à última matéria que revela o que aconteceu com o caso do vestível controlador, e com base em todas essas matérias, nós podemos fazer uma análise crítica sobre o que levou ao colapso da sociedade de informação. E já dá para dar spoiler que um problema crítico foi questão de gênero, negligenciada. E aí, o que nós temos dentro do nosso cenário é uma necessidade de trabalhar com a produção de texto para lutar contra a opressão do reino e contra a opressão de todo o conhecimento. E depois, na sequência disso, nós vamos trabalhar com a prototipação de soluções que nos ajudem a antecipar e a lidar com questões de gênero e questões de opressão. E, na sequência, com toda essa prototipação, os recursos, a gente consegue pensar o que nós precisamos exercitar de informação no curso para que isso não tivesse ocorrido no cenário distópico. Com base em tudo isso, a gente chega na fase final. Na fase final, é um plot twist em que você descobre que o principal desafio da disciplina é você, e você precisa fazer uma autoavaliação de como você converte toda essa experiência nas suas habilidades que você precisa exercitar ao longo de toda a jornada. Não é? Com isso, você entende que todas essas questões éticas e toda a jornada que você passou, na verdade, é para você se tornar um profissional, uma profissional com experiência, com uma visão crítica mais elaborada. Enfim, terminei as 13 fases, devolvo a palavra. Ai, fantástico, Roberto. Já temos vários comentários aqui que o pessoal gostou, né? A Débora fala que são alunos estudantes de iniciantes em computação. Você confirma isso? Seu microfone, Roberto. É para estudantes ingressantes, né? No primeiro semestre dos nossos 2 cursos de Informática Biomédica e Bacharelado em Ciência da Computação, e também a gente tem estudantes de outros cursos que têm interesse em fazer a disciplina, como, por exemplo, Bioinformática. Que aí a gente já responde a pergunta ali do Vinícius, né? Ficou com dúvida se era só bacharelado. Pessoal, alguém... A Raquel, acho que levantou a mãozinha, Raquel. Eu pedi para ela me avisar quando eu estivesse estourando o tempo. Foi só para avisar o Roberto. Tá certo. Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário adicional, pessoal? Se não tiver, eu posso dizer que as pessoas adoraram, né? Que estudantes tiveram uma boa percepção. E na avaliação, obrigado. Posso responder essa pergunta da Fernanda? Pode, fica à vontade, fica à vontade. A avaliação principal é a autoavaliação que a pessoa faz, não é? Mas essa autoavaliação é usada para balizar. A cada fase, a pessoa recebe uma experiência. Então, a pessoa reivindica. Olha, essa fase aqui vale 7 pontos de experiência. Eu reivindico os 7 pontos por isso, isso, isso. Então, a cada fase tem uma autoavaliação que o estudante vai lá e reivindica, e o docente da disciplina, a docente vai lá e diz, ok, você fez isso, 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 você merece tantos, você recebe tantos pontos de XP. No final, na autoavaliação ali na fase 13, a pessoa converte todo esse XP na nota da disciplina e nós calibramos, olhando tudo que nós concedemos de pontuação pelas 12 atividades na terceira e vira a nota da disciplina. Somando toda a experiência, dá 100,
mas quando a gente dá pontos extras, etc., você faz uma normalização. O mais importante é que a autoavaliação normalmente nos ajuda a avaliar a calibrar a nota para cima. No geral, os estudantes são mais críticos com relação ao próprio desenvolvimento deles. Ô, Roberto, então várias pessoas tiveram essa dúvida sobre a avaliação, né? Esse modelo que você acabou de explicar, um modelo que vocês estão construindo, ele é baseado em algum arcabouço teórico para avaliar? Como é que está essa parte? A gente trabalha com essa avaliação construtiva, né, na medida que vai partindo das atividades. Então, nós combinamos, olhando para as habilidades que se espera que desenvolva em cada fase, verificar o indício, né, de desenvolvimento dessa habilidade. E isso a cada momento que a disciplina vai avançando. A gente tem um instrumento que vai ser apresentado no próprio Educomp, que nos ajuda a olhar por evidências, né, olhar para a fase, ver o quanto que a pessoa exercitou aquilo para dar experiência para ela. Mas no cenário principal, como a gente está falando do conceito de experiência, né, e a gente está fundamentado numa teoria de aprendizagem baseada em experiência do Kolbe, o nosso propósito é verificar se a pessoa realmente se debruçou em cima daquele desafio. Então, a gente não avalia tanto com relação a se a entrega foi certa ou errada, mas o quanto que a pessoa realmente fez uma entrega cuidadosa para ter exercitado, para ter experienciado aquela fase. Né? E, às vezes, isso significa que ela bateu a cabeça em um monte de coisa. E é isso que a gente vai reconhecer na pontuação que dá de experiência pela fase. Entendi, Roberto. A Cláudia pergunta essa alternância dos espaços físicos e não físicos, e aí eu já quero complementar a pergunta dela. No Moodle, houve o uso de algum recurso adicional, plugin adicional? Você podia falar dessa parte que a Cláudia ficou com dúvida? E eu também. A gente usou o Moodle como apoio para o conteúdo da narrativa e para as atividades e para as entregas. Então, na medida que a narrativa é avançando, essas áreas aqui do Moodle iam sendo liberadas, né, e em cada uma delas tem o texto completo da narrativa com a entrega que a pessoa precisa fazer, num esquema de fórum. Né? A gente usa o próprio recurso do Moodle para dar a nota. O único recurso extra foi o de emblemas, que aí a parte qualitativa, mais, né, além da pontuação, se você via aquele esforço maior da pessoa em tentar fazer, a gente ia conduzindo uma série de emblemas que significava a evolução da pessoa na liga. Além dessa parte da sala de aula com o recurso do Moodle, a narrativa também se espalha para o ambiente físico. Então, aqueles quadros da ordenação, eles estão na parede do departamento. Aquele livro que tem as dicas, ela está lá no local que a narrativa coloca. Então, quando as pessoas saem da disciplina, eles já correm para explorar o espaço físico e procurar as novidades que a narrativa está indicando. Quando precisa encontrar uma mensagem atrás de um quadro, eles vão efetivamente encontrar a mensagem atrás de um quadro e ter que, né, descriptografar aquela mensagem física. Então, a gente trabalha com essa articulação entre o ambiente virtual Moodle, o momento em sala de aula, e o espaço físico no departamento que as coisas ficam lá, estendendo o escopo da disciplina. Né? A gente chama, não é só uma sala de aula invertida, é uma sala de aula estendida. Interessante. Se você quiser complementar com a questão da Fernanda, nessa parte, o que foi individual, o que foi em grupo, né? Como é que foi essa questão da competição ou colaboração, se teve isso? A gente evita muito a competição, né? Porque a gente parte do princípio que competição já vai ter em todo o resto da vida, quase, mas a gente tenta promover esse engajamento pela colaboração. Então, na maior parte das fases, ali até a fase 11, é um trabalho muito focado na contribuição individual, mas tem uma cooperação, que às vezes, por exemplo, a pessoa vai criar uma matéria lá na Wiki, vai trabalhar com conteúdo que outras pessoas estão criando, vai revisar conteúdo de outra pessoa e dar um feedback. Tem muito essa dinâmica de que algumas entregas, a pessoa vai lá e dá um parecer para uma colega, para um colega com sugestões. Na fase 12, que é a que vale mais pontos de experiência, são 25 pontos, as pessoas precisam trabalhar em equipes de até 5 pessoas para prototipar soluções que têm a ver com a igualdade de gênero, o objetivo 5 da ONU, como se fosse para como é que a gente pode conscientizar as pessoas do problema, né, de gênero na computação, porque isso fica evidente que foi uma das causas no vestível controlador. Então, trabalha em equipe para apresentar
protótipos de forma colaborativa, né? Esses protótipos também servem de gancho para que cada pessoa tenha que olhar para frente, na verdade, e ver o que ela vai precisar exercitar no restante do curso para ser capaz de transformar aquele protótipo numa solução. Perfeito. Nós temos mais um minutinho. Alguém quer contribuir? Quer perguntar mais alguma coisa? Mostrar a carinha aí para interagir conosco. Na experiência nossa, assim, com a disciplina, o ponto mais, né, interessante da gente é poder se discutir essas questões éticas de uma forma bem situada, né? Situada na nossa realidade, nos problemas, né? A discussão da responsabilidade profissional, né? Marcelo pergunta como é que vocês fizeram os primeiros testes, né, o Roberto? Quanto tempo, complementando o Marcelo aí, só para a gente finalizar, quanto tempo mais ou menos assim gasta-se para criar, né? Assim, se eu fosse começar hoje do zero, né? Olha, essa disciplina a gente vem evoluindo a cada aplicação dela, né? Então, nós trabalhamos aí num conjunto de 4 a 5 docentes nas diferentes turmas. Tem uma pergunta aí do tamanho, como é para todas as pessoas que ingressam no curso, a gente tem no mínimo 110 alunos a cada ano no início, né? Então, a gente trabalha aí, estamos trabalhando agora nesse semestre com 4 turmas e tem muitas atividades que a gente conduz todo mundo junto, numa super sala, né? Então, sempre tem 2 horas ali na sala e outras 2 horas de projeto para resolução de atividades, semanalmente. Para criar isso, né, é difícil dizer para você, porque ela é construtiva, mas foi no início de 2022, a gente levou aí, né, pelo menos um mês trabalhando em todas as partes e discutindo a várias mãos, né? Então, todas as pessoas autoras desse artigo ali iam colocando a mão, trocando ideia, refinando, criando elementos, né, para que o negócio fosse bem abrangente. E essas pessoas que são autoras do artigo, todo mundo atua numa área diferente. Então, é de engenharia de software, de IA, né, da parte mais teórica, de informática na educação, que é a Raquel que está aqui. Então, a gente vai aliando diferentes perspectivas de docentes, né, para ampliar a coisa, né? Perfeito, Roberto. Então a gente, né, tem aí o trabalho disponível. O trabalho cita outros documentos que vão contribuir para quem quiser conhecer um pouco melhor, né, e replicar nos seus contextos. Quero deixar aí os meus parabéns para você, Roberto, Raquel e todos os demais aí autores. Muito interessante, um projeto que vem sendo amadurecido. Isso é muito bonito, né, e amadurecendo ano a ano. Obrigado por vocês compartilharem conosco aqui no simpósio, tá bom? Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até mais, Roberto. Pessoal, então agora a gente passa para a terceira e última apresentação, tá certo? Fechando a sessão técnica 1 sobre pensamento computacional. O artigo Ensinando o Pensamento Computacional para Alunas de Disciplinas Introdutórias de Programação no Ensino Técnico através de um MOOC. É um trabalho da trilha de recursos e ambientes educacionais, tá certo? Quem publicou, né, os artigos é a Cíntia Santiago, o José Roberto Carvalho Lima, que vai apresentar, e a Tainara Costa. Então, José Roberto, prazer tê-lo aqui conosco. Você tem até 10 minutos, faltando uns 2 eu vou colocar no chat para te avisar, tá certo? Fica à vontade, então. Olá, boa tarde. Meu nome é Roberto, sou um rapaz de 23 anos, chateado, aluno do Instituto Ceará. Estou com uma blusa amarela na sala da biblioteca da minha faculdade e atrás de mim tem um quadro branco. De início, quero apresentar aqui a problemática que surgiu como pontapé inicial para o desenvolvimento desse estudo, dessa pesquisa, onde se tem que as disciplinas de programação em curso de computação apresentam altas taxas de evasão, altas taxas de desistência. E, além disso, essa problemática é ainda mais centrada em relação ao público feminino, ao público de meninas. Então, a partir dessa prerrogativa, o objetivo geral desse estudo é desenvolver, aplicar e avaliar um MOOC de pensamento computacional
direcionado ao público de discentes feminino de um curso técnico em informática. E também busca-se responder às seguintes perguntas de pesquisa: qual é o nível de atenção, relevância, confiança e satisfação obtidos pelas participantes em relação a essa unidade instrucional? E qual a relação entre o desempenho nota e os aspectos motivacionais de relevância, confiança e satisfação delas desempenhadas no curso? Dessa forma, a seção de fundamentação teórica do artigo apresenta alguns aspectos que serviram de alicerce para esse trabalho, onde se tem estudos da literatura sobre os seguintes tópicos: pensamento computacional, cursos MOOCs, design instrucional e modelo ARCS. Também serviram de base para esse estudo trabalhos que relacionavam algum dos eixos temáticos desse estudo. São eles os que faziam uso de MOOCs para o ensino introdutório de pensamento computacional, iniciativas para atrair meninas para a área de tecnologia e trabalhos que fortalecem a importância do ensino de pensamento computacional como conteúdo introdutório para a área de computação. Dessa forma, adentramos agora na parte metodológica do nosso trabalho, que é a parte que caracteriza as etapas e métodos utilizados nessa pesquisa, onde, para esse estudo, foi utilizada a metodologia ADDIE, que é uma sigla do inglês que significa Análise, Design, Desenvolvimento e Implementação, onde essa partezinha que faz alusão à aplicação e à avaliação é caracterizado como um estudo de caso. E a escolha por essa metodologia se deu pelo fato de que a maioria das estratégias de design instrucional utilizam essa metodologia na construção de cursos online, o que também é o nosso caso de pesquisa, nosso caso de desenvolvimento, onde, em primeiro momento, se tem a etapa de análise, onde nessa etapa foram caracterizados 3 pontos principais, onde é o ambiente escolar, o público-alvo e, no caso, as necessidades e objetivos de aprendizagens das meninas, no caso, público-alvo. Já a etapa de design e desenvolvimento compreende o passo que baseia-se na etapa de análise, anteriormente mencionada, e para essa etapa, ela funciona basicamente para a construção da unidade instrucional, que nesse caso foi projetado como um curso MOOC, com 5 módulos, onde teria os módulos seguintes: introdução, abstração, reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo. Também nessa etapa foi elaborado os materiais instrucionais do curso, ou seja, os materiais que serviriam de subsídio para a aprendizagem das alunas, onde para esse foram projetados, com exceção do módulo de introdução, que conteve apenas slides introdutórios e vídeos de introdução, todos os demais módulos continham neles um conteúdo textual explicativo, um PDF, um vídeo animado expositivo, um vídeo animado iterativo e um questionário de fixação sobre o conteúdo tratado em cada módulo. Salienta-se também que, antes de iniciar o MOOC, antes de iniciar o curso, as estudantes elas preenchiam um questionário de perfil para fim de coleta, e ao final do curso foi aplicado um questionário de avaliação, com o intuito de avaliar a motivação das discentes em relação ao material instrucional. O questionário foi baseado no IMMS, que é o instrumento original, que contém 36 assertivas e mede os aspectos de atenção, relevância, confiança e satisfação, onde nesse estudo foi utilizado apenas 16 assertivas das 36, seguindo uma proposta de outros trabalhos. Já na etapa de aplicação, concebe basicamente ao fato de aplicar a unidade instrucional ao público-alvo, que no caso eram as meninas. E de uma forma assim, de forma a validar o curso antes da aplicação definitiva, oficial, foi planejado um teste piloto do curso, onde uma versão preliminar do MOOC ele foi aplicado de forma híbrida a meninas de uma disciplina de introdução à programação no primeiro semestre de 2022. E só depois que foram feitos alguns ajustes com base nas análises dessa aplicação, que foi aplicado de forma oficial o curso entre os dias 25 e 29 de agosto, no segundo semestre de 2022. E nessa ocasião, tivemos uma
participação de 18 alunas da disciplina de Introdução à Programação. A partir disso, a gente teve alguns resultados e discussões que foram cometidos no artigo, que salientaram o objetivo que a gente tinha inicialmente, que era responder aquelas perguntas de pesquisa que foram tratadas inicialmente, e agora eu estarei apresentando. Para a categoria Atenção do IMMS, que tem como objetivo verificar se as alunas obtiveram um nível satisfatório relacionado à atenção, que as categorias as assertivas que contemplam essa categoria vai de Q1 a Q4, a gente teve resultados bastante positivos, onde a maioria das meninas concordaram, em maior parte, que os recursos utilizados ajudaram a manter a atenção. Em relação à categoria relevância, se tem como objetivo investigar se o conteúdo ensinado estaria ligado às necessidades ou interesses pessoais das alunas, e as assertivas que contemplam essa categoria vai de Q5 a Q8. Também obtivemos resultados bastante positivos em relação a essa categoria, como pode ser ilustrado. Já em relação à categoria confiança, também tivemos resultados bastante positivos, onde o objetivo dessa era investigar se houve expectativa positiva nas alunas em relação ao sucesso de aprendizagem. Já a categoria satisfação, que é o último aspecto do ARCS, ele tinha como objetivo investigar se houve sentimento de realização sobre as experiências e aprendizagens dentro do curso. E também tivemos resultados bastante positivos, como a gente pode observar em formato de gráfico. Aqui a gente chega em um ponto que, embora o IMMS, que é o instrumento, ele já seja um instrumento validado, houve uma adaptação ao modelo original, de 36 para 16 assertivas. Então, houve a importância de se aplicar um coeficiente de alfa de Cronbach para medir a confiabilidade interna desse instrumento, o que resultou a um alfa de 0,837, que significa que o questionário possui uma alta confiabilidade. Ele se mostrou válido a investigar o nível motivacional dos participantes no MOOC. Também foi correlacionado a nota com os aspectos do ARCS, com o intuito de ver se os aspectos do ARCS tinham alguma correlação em relação à nota, e a correlação utilizada foi um teste de correlação de SPIRMA, isso baseado nos dados na distribuição normal ou não, foi um teste não paramétrico. Então, devido o ARCS possuía alguns dados que não possuíam uma distribuição normal, e esse teste de correlação gerou basicamente a seguinte matriz de correlação, onde a gente consegue identificar que houve uma correlação positiva moderada entre relevância e nota, e entre confiança e nota, e não se teve correlação significativa entre a nota e atenção, e nota e satisfação. Chegando ao fim, quero mencionar que esse trabalho teve como limitação o tamanho da amostra, uma vez que esse tinha um tamanho reduzido, restringiu um pouco a generalização dos resultados obtidos, mas fica até como consideração final, trabalhos futuros para esse formato, que seria aplicar um número maior de alunas, ajustando assim a complexidade das questões e também querendo implementar técnicas de gamificação com o intuito de melhorar o engajamento das alunas no curso. Desde já, gostaria de agradecer a todos presentes em prestigiar essa apresentação e obrigado pela atenção. Obrigado, José Roberto, parabéns aí pela apresentação. A Débora já colocou um comentário bem interessante, né? Então, eu vou ler aqui para você e para todos. Então, ela fala que é interessante esse tipo de assunto, né? Então, o MOOC aí num cenário de ensino de pensamento computacional para alunas. Normalmente, nos cursos de computação, os MOOCs utilizam um design visual mais neutro e ou mais atrativo ao público masculino, o que é até fácil de compreender, pois a maioria das pessoas nesse curso de TI são homens. Além dos exemplos dados para as aulas e atividades, games baseados no universo masculino, por exemplo. Com certeza, se tivesse design, exemplos mais voltados para o público feminino, o material e a dinâmica das aulas seria
mais atraente para elas. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, José Roberto? Se houve adaptações, talvez, ou coisa que vocês já tinham e foi necessário adaptar, para a gente complementar aqui a questão que a Débora traz? Olá, boa tarde mais uma vez, né? Sem a correria do tempo. Então, vamos lá. Boa tarde, Araceli. Respondendo essa pergunta, o formato, o design mesmo do curso, ele é voltado ao público feminino. A gente tem até na parte de conteúdo, na parte dos textos dentro do curso, eles são voltados para o universo feminino, sempre querendo retratar alguma dica, alguma coisa que traz a feminilidade ao conteúdo programático do curso, correlacionando isso com o pensamento computacional. Por exemplo, maquiagem, algum conteúdo de pensamento computacional, e trazendo para esse universo feminino que faz jus a isso, que é o universo feminino e o pensamento computacional. Então, ao decorrer de todo o curso, vai ter exemplos, vai ter situações que vão estar mostrando realidades femininas, o que, como aí foi mencionado, a maioria dos cursos, principalmente os MOOCs, eles retratam basicamente muito a masculinização dos cursos. Então, dentro desse curso, tentou se prevalecer a relações mais voltadas ao público feminino. A Fernanda, ela pergunta, né, como que vocês definem o universo feminino, se foi utilizada alguma base, né, de dados, alguma coisa teórica para amparar essa modelagem, né? E a Micheline, ela pergunta se vocês já fizeram algum mapeamento anterior sobre os interesses dessas meninas, né, das meninas. Então, sobre fazer ou não alguns mapeamentos, a gente já tinha um grupo de pesquisa onde a gente fazia estudos relacionados aqui no Instituto Federal. Tem um projeto chamado Projeto Lua, que ele visa incentivar mulheres na área da tecnologia, o que a gente, em um cenário global, a gente consegue observar que as mulheres estão saindo da área da tecnologia, não existe muitos programas, até existem, mas a maioria das pessoas que saem da área da tecnologia é o público feminino. Então, existe muito essa importância de tratar, de falar sobre essa temática. Então, para entender o comportamento, entender qual era o nosso público-alvo, antes de aplicar definitivamente o curso, foi feito um teste piloto preliminar do curso MOOC, onde foi aplicado um questionário de perfil para a gente identificar qual era o perfil dessas alunas, qual era o perfil das meninas que entravam no curso de informática. Então, para isso, a gente utilizou um questionário de perfil, que ele já foi utilizado por outros artigos, e aí a gente conseguiu coletar algumas informações para entender um pouco mais sobre o nosso público-alvo. E a partir disso, a gente conseguiu desenvolver os nossos objetivos de aprendizagem, o design instrucional do nosso curso, para que a gente conseguisse construir realmente a aplicação instrucional de um curso efetivo e que tivesse algum respaldo. Certinho, José Roberto. Alguém tem mais alguma reflexão, alguma dúvida, consideração para a gente continuar aqui as discussões? Ô, José Roberto, enquanto isso, eu tenho uma questão, até casando com o primeiro trabalho, que foi o trabalho do mapeamento sistemático, né, que o Julian Mubarak trouxe para nós, onde eles investigaram ali fundamentos teóricos da aprendizagem utilizados no ensino aí do pensamento computacional, né? Eu não lembro, tá, na leitura do artigo, vocês chegaram a considerar ali fundamentos teóricos de aprendizagem, quais fundamentos, né, quais teorias, se não exploraram isso, não exploraram por algum motivo, né, para a gente fazer a conexão com o primeiro artigo lá, você quer trazer alguma reflexão sobre essa parte? Bom, nessa parte, né, que inclusive engloba aí até as teorias de aprendizagem, a gente não trouxe no artigo a parte de teorias de aprendizagem, mas tanto porque
o artigo, o propósito do artigo era desenvolver, aplicar e avaliar o MOOC, ou seja, era mais voltado, tinha um eixo temático mais voltado, não era mais voltado para a aprendizagem. Inclusive, a gente tem outros estudos relacionados, pretende se relacionar a outros estudos voltados realmente para a aprendizagem, onde se mede aí o que as meninas aprenderam, envolver taxonomias, teorias de aprendizagem significativa, taxonomia de Bloom, mas para esse estudo aqui a gente vislumbrou mais a avaliação, a aplicação e a mensuração aí, a relação entre nota e as categorias ARCS. Entendi. Então, tem aí uma parte ainda a ser explorada, bem importante, né? Outra questão que Fernanda traz também, acho que é importante esse comentário aqui, deixo aqui para você, tá bom? Outra pergunta, já que não apareceu alguma pergunta para a gente avançar, né? Por que vocês escolheram o MOOC, né? Onde que está o aspecto massivo? Onde que vocês entendem que está o aspecto massivo, né? Ou como que esse recurso online, que ele pode ter uma maior escalabilidade, né? Eu fiquei com essa dúvida, sabe? Porque poderia ser um curso virtual, né? Mas vocês trouxeram como MOOC. Me fala um pouquinho dessa questão do massivo, da escalabilidade, se isso já tem sido feito, se isso existe a pretensão disso ser feito? Sim, um MOOC, como eu acredito que seja até do seu conhecimento, Araceli, é um curso online, massivo, que ele pode atender a um grande número de pessoas, né, de forma gratuita, e que ele é disponibilizado como no formato de um repositório conteudista com artefatos educacionais, PDF, dentre outros, onde a gente utilizou até o Moodle como repositório, o qual ele se caracterizou no contexto como um ambiente virtual de aprendizagem. E, para isso, a gente utilizou outros estudos que tomavam como base que os MOOCs tinham grande aplicabilidade e eles podiam atingir um grande número de pessoas. Então, como a gente tem o intuito aqui de progredir com esse estudo, né, de alcançar um maior número de mulheres e alavancar essa área da tecnologia voltada à introdução do pensamento computacional direcionado a meninas, então a gente utilizou o MOOC pensando nessas categorias que eu lhe falei. Entendi, José Roberto. Mais alguma consideração, pessoal? Débora traz aqui, né, complementando o que ela tinha dito antes. Eu acho que é isso, né? Então, o trabalho ele está lá disponível para as leituras, né, e complementações aos trabalhos que a comunidade for desenvolver, né? Então, mais uma vez aí, José Roberto, Cíntia e Tainara, parabéns, que bom tê-los aqui conosco no EduComp, tá? Muito obrigado, nós que agradecemos. Então, tá certo. Pessoal, então, chegamos ao final dessa primeira sessão, Pensamento Computacional, terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né? O tempo passou muito rápido, vários artigos importantes que certamente vão contribuir aí para o amadurecimento da nossa comunidade, né? Então, conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos produzidos aí pelos nossos colegas da comunidade. Então, convido vocês a conferirem a programação no site, que continuem conosco no EduComp, e até a próxima atividade, tá certo? Um forte abraço a todos, um prazer tê-los aqui. Até mais.